Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre histologia do sistema respiratório. E qual é a composição do sistema respiratório? Nós temos que levar em consideração dois tipos básicos primordiais de respiração. Nos vertebrados que são terrestres, o sistema respiratório é formado principalmente por dois pulmões, e nos animais que são aquáticos, como peixes e moluscos, o sistema baseia-se em brânquias. Então a gente tem aí algumas diferenças em termos de quais são os órgãos respiratórios. Nos animais que possuem brânquias, a gente vai ter estruturas que são filamentosas, pelas quais passa a água, e essa passagem da água traz o oxigênio que vai ser retirado da água, passado para dentro dessa estrutura filamentosa, que é toda cheia de pequenos vasos sanguíneos, de capilares, que vão receber esse oxigênio e vão levar para o resto do corpo. Nós temos dentro do processo evolutivo, de brânquias até pulmões, toda uma modificação estrutural para poder aproveitar da melhor forma possível esse oxigênio que chega, seja através da água ou seja através do ar que nós respiramos. E é isso que a gente vai conhecer hoje. A gente vai entender um pouco mais sobre como que é a estrutura respiratória desses órgãos. As brânquias e os pulmões possuem grandes semelhanças morfológicas em termos histológicos. Histologicamente, a brânquia e o pulmão ele é quase a mesma coisa, né? Existem grandes semelhanças entre um e outro. Vamos pegar a parte de humano, vamos dar um foco maior para os humanos. O que nós temos como órgãos do sistema respiratório? Nós capturamos o ar através das nossas fossas nasais. Esse ar passa pela faringe, passa pela laringe, passa pela traqueia, bifurcando através de brônquios, bronquíolos e chegando aos alvéolos, que são a parte menor dos pulmões. E é isso que a gente vai conhecer histologicamente nessa aula. A parte superior das fossas nasais, da laringe, da faringe, elas são muito semelhantes e guardam grandes semelhanças com a traqueia. O revestimento, né, desses tubos é um revestimento idêntico, muito parecido. Então eu já vou partir logo para a traqueia para a gente falar um pouco mais sobre as características desse órgão. É um tubo vertical, cilíndrico, cartilaginoso e membranoso. Está localizado entre a laringe e dois tubos curtos que são os brônquios. Ele é fortalecido por anéis de cartilagens que levam ar inspirado até os pulmões. Olha aqui um desenho, né, um desenho esquemático, que tem uma imagem histológica junto, né? Mostrando como que é a traqueia. Nós temos aí a traqueia esquematizada. A gente vê que ela é formada por vários anéis cartilaginosos, semianéis cartilaginosos, né? E entre esses semianéis cartilaginosos existem membranas de tecido conjuntivo. Nessa imagem que projeta ali, ó, é um corte transversal desta traqueia, de tal forma que a gente vê que atrás da traqueia a gente tem o esôfago, que é um órgão do sistema digestório que a gente vai conhecer mais para frente. Vamos ver alguns detalhes sobre essa estrutura. A traqueia ela tem um revestimento ali em contato com a luz. Quando a gente fala em revestimento, a gente está falando de tecido epitelial. E o que é o epitélio respiratório? É um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, com células caliciformes e ciliado. Ou seja, é um epitélio alto, apesar de simples, né, pseudoestratificado. Ele tem células que fazem secreção de glicosaminoglicanos, que são células secretoras de muco.
Esse muco, ele lubrifica, umidifica o ar que está sendo inspirado e também funciona como uma proteção inicial do nosso organismo. Esses cílios auxiliam na movimentação desse muco. Logo abaixo do epitélio de revestimento, que é um epitélio que a gente chama de epitélio respiratório, nós temos um tecido conjuntivo frouxo, que apoia esse tecido epitelial. E logo abaixo desse tecido conjuntivo, existem várias glândulas serosas que vão lubrificar também essa cavidade da traqueia, da laringe, da faringe. São áreas que precisam estar sempre muito bem lubrificadas, umedecidas, por conta do ar que a gente está respirando continuamente. Apoiando essas glândulas serosas, nós temos um anel de cartilagem, um semianel. Por que semianel? Porque ele não se fecha. Na parte posterior desse semianel cartilaginoso, existe o esôfago. E aí, nesse contato entre esses dois órgãos, não pode ter cartilagem, senão ia danificar o esôfago. E aí, nessa ligação ali, fica uma musculatura lisa. A cartilagem que compõe essa traqueia é uma cartilagem do tipo hialina, que é rica em colágeno e a torna bem resistente, bem firme. Aqui um detalhe de um corte histológico em amatoxilina e eosina do epitélio da traqueia. Vejam aí um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Os brônquios são estruturas que se originam da ramificação da traqueia. Então vejam a traqueia ali, ela ramifica e cada uma dessas ramificações é um brônquio. Temos brônquio direito e brônquio esquerdo. Vejam que, assim como a traqueia, esses brônquios também possuem uma estrutura cartilaginosa. No entanto, trata-se de uma cartilagem descontínua nos brônquios. Aqui um corte histológico que mostra as peças cartilaginosas. Não formam um anel como na traqueia. São vários pedacinhos de cartilagem circundando o brônquio. O epitélio ainda é o mesmo epitélio que o da traqueia, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes, só que ele começa a ficar mais baixo, a altura do epitélio fica mais baixa. Outra característica interessante sobre os brônquios é que junto do tecido conjuntivo que apoia esse epitélio, nós temos várias fibras musculares lisas, auxiliando na dilatação e na contração desses brônquios. As glândulas associadas também no conjuntivo vão diminuindo em grande quantidade. Conforme vai bifurcando, vai ficando menor a quantidade de glândulas e aí menor a quantidade de secreções. Vejam aqui a ramificação que ocorre no interior dos pulmões. A primeira ramificação da traqueia para os dois brônquios ocorre fora do pulmão. Depois, o restante vão ser ramificações que vão ocorrer dentro do pulmão. E aí nós vamos ter ramificações em que eu tenho brônquios primários, secundários, terciários, chegando até os bronquíolos. Quando eu chego a bronquíolos, eu já não tenho mais peças cartilaginosas em torno da estrutura. E eu já começo a ter uma estrutura mais próxima do que é a unidade respiratória. Então, quando eu tenho brônquios ramificando, eu vejo a origem surgindo aí a estrutura dos bronquíolos, que são pequenos tubos no interior já dos pulmões. Sua principal função é transportar o ar dos brônquios até os alvéolos pulmonares. Vamos localizar os bronquíolos?
Aqui é a imagem histológica do bronquíolo. A gente tem um epitélio já bem mais baixo, um epitélio de cilíndrico a cúbico, não possui mais células caliciformes, possui cílios, mas são em bem menor quantidade, nada de cartilagem, mas tem uma continuidade de músculo liso em torno do tecido conjuntivo que suporta esse epitélio. O conjuntivo é bem escasso também. Depois que os bronquíolos ramificam, surgem os alvéolos, que são onde ocorrem as trocas gasosas e constitui a última parte da árvore brônquica. Então, quando eu chego no finalzinho daquela ramificação, nós já vemos os alvéolos. Aqui ela está esquematizada na forma dessas estruturas arredondadas, mas ele não é necessariamente arredondado, né? Eles são muito vascularizados, possuem muitos capilares sanguíneos em torno deles, bastante nervados também. E por que dessa ramificação grande de capilares sanguíneos? Porque é ali que o sangue vai ser oxigenado. Aqui uma imagem em que nós vemos essa ramificação, um corte histológico que mostra essa ramificação. Começando com um bronquíolo terminal. Esse bronquíolo terminal ramifica para um bronquíolo respiratório. Vocês vejam que a parede de revestimento dessas estruturas vai ficando cada vez mais fina e termina nessa rede que parece uma renda, que são os alvéolos. Possuem uma parede muito fina, epitelial, que favorece a troca entre o ar que está chegando e o sangue que está nos vasos sanguíneos. Vamos ver esse alvéolo com um pouquinho mais de cuidado, mais próximo, com um aumento maior na microscopia de luz. Olha aqui, eu tenho um bronquíolo terminal à esquerda e a parte alveolar mais à direita e superior, né? A gente vê os alvéolos. O bronquíolo terminal, ele tem aquele epitélio que é cúbico, vai ficando cada vez mais baixo até que ele se abre na estrutura dos alvéolos. Para que ocorra a troca gasosa, o alvéolo ele vai ser revestido por um epitélio pavimentoso bem simples, quase igual ao do capilar sanguíneo, para favorecer a troca. Mas se a gente pegar esses alvéolos, esses ductos alveolares, esses alvéolos e olhar com mais atenção, a gente vai ver que existem vários componentes nessa estrutura. Essa aqui é uma imagem de um alvéolo, onde que nós temos no interior do alvéolo dois tipos de células. Nós temos uma célula do tipo 1 e uma célula do tipo 2. Alguns autores chamam essas células de pneumócitos. A célula do tipo 1 é a célula que faz o revestimento do alvéolo. Ela reveste, protege e favorece a passagem do oxigênio do alvéolo para o capilar sanguíneo. Vejam que existe um capilar sanguíneo aí nessa imagem. Ele tem células sanguíneas no seu interior. E células do tipo 2, o pneumócito tipo 2, elas produzem uma substância chamada surfactante. O que essa surfactante faz? É uma substância que vai lubrificar toda a estrutura alveolar, protegendo e favorecendo as trocas entre esse ar que está chegando e o sangue que está no capilar sanguíneo, como também impedindo que cada momento em que esses alvéolos reduzam a quantidade de ar dentro deles, eles não colapsem, ou seja, que a parede dos alvéolos não grude uma na outra. Imagine que o seu alvéolo, vamos fazer uma comparação para ficar bem fácil de entender. Imagine que os seus alvéolos são fininhos, como um plástico filme. Sabe aquele plástico filme que a gente usa para fechar a embalagem ou para tampar as coisas na cozinha de casa? Então,
Imagine que seu alvéolo é fininho, igual um plástico filme. E aí você fica enchendo ele de ar e puxando, enchendo de ar e puxando. Vai ter uma hora que esse plástico vai grudar e você não vai conseguir mais soltar um do outro. Pois é, a natureza sabiamente colocou uma célula do tipo 2 que produz essa surfactante e ela funciona como um óleo que vai lubrificar a parede desses alvéolos, de tal forma que mesmo quando eles se esvaziam, eles conseguem se encher de novo sem colapsar, sem grudar um no outro. Veja só que sabedoria da natureza. Aí a gente tem também nessa imagem, além do revestimento do endotélio, que é muito parecido aí com a célula do tipo 1, a gente também possui vários macrófagos intraveolares. E o que são esses macrófagos? Células de defesa que vão fazer fagocitose de tudo que entrar dentro do pulmão e que não deve permanecer ali, tudo que for antígeno.